Boa noite a todos, que a paz do Senhor o visite nesta hora e que o seu coração esteja inclinado ao Senhor. Seja muito bem-vindo mais uma vez para juntos participarmos deste culto de celebração ao nosso Deus, em continuidade, uma vez que pela manhã nós já celebramos o Senhor e em obediência ao que Jesus nos orientou, nós tomamos a ceia, fizemos a ceia do Senhor, que foi um momento maravilhoso. Espero que você também tenha realizado com sua família e se alegrado na presença de Deus. Eu gostaria de inicialmente dizer que nós estamos muito gratos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de podermos estar juntos, mesmo à distância. Que coisa maravilhosa, Deus colocou este canal que foi concedido por Ele mesmo para que nós, mesmo à distância, celebremos o nome dEle, o nome que está acima de todo nome, em um culto de adoração e de louvor. Queridos, eu gostaria de fazer a leitura do Salmo número 8. Se você tiver a sua Bíblia, estiver aí sentadinho na sua casa, no sofá, ou mesmo no seu quarto, na sua cama, se você estiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, eu farei a leitura, ou mesmo pelo seu celular. Mas de qualquer forma, se você não estiver nem com um e nem com o outro, ouça bem o que diz a palavra de Deus, o que o salmista Davi orou através deste Salmo número 8. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembras e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que coisa maravilhosa! O salmista exalta aqui, revela a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Irmãos, o salmista nos mostra o quão magnífico em toda a terra é o nome do Senhor, e nos mostra também que nós nada somos, nada, absolutamente nada somos, mas mesmo assim Ele nos ama. Ele nos amou, nos ama e não nos deixará. Ele prometeu, e aquele que disse é fiel para cumprir. Jamais nos deixaria, jamais nos desampararia. Ele nos prometeu e é fiel para cumprir. Ele é quem cuida de nós e está aqui nesta noite, mais uma vez, para falar conosco, para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor e os nossos reclames. Deus é maravilhoso, Deus está conosco. Vamos orar a Ele agora, pedindo para que Ele se revele até nós? Amém? Feche os seus olhos aí onde você está, se volte para Ele agora, porque Ele está ouvindo a sua oração. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra que diz que quão maravilhoso é o Senhor em toda a terra, Pai. E nós, ó Deus, te adoramos nesta noite. Te agradecemos pelo dom da vida. Como é bom, ó Deus, estar vivo. O Senhor nos preservou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou de todo mal. E nós te rendemos graças por isso. Obrigado porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Jesus Cristo pagou o preço por nós, nos redimiu e agora somos dele. Pai, nesta noite, pedimos que a Tua bênção recaia sobre cada um desses que estão ouvindo conosco e orando conosco neste momento. Que o Senhor visite cada casa, trazendo paz com a Tua presença. E, ó Deus, a harmonia do Senhor com o Teu Santo Espírito fale aos corações nesta noite. Em o nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém? Convidamos o grupo de louvor para que adorem o nosso grande Deus nesta hora, e que em tudo, aproveite essa oportunidade para você cantar, entoar e exaltar o nome deste grande Deus. Paz e graça, meus irmãos,
Como é bom louvar ao Senhor e saber que mesmo em tempos difíceis, com tantas notícias ruins, o Senhor continua cuidando de nós. Nós temos visto a glória de Deus sobre as nossas vidas e nós estamos aqui para louvar esse grande Deus que nós temos. Então eu te convido a louvar ao Senhor com a sua voz, com as suas palmas. Enfim, vamos celebrar ao Senhor. Oh
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. O seu amor, o seu amor. Aleluias. Glória a Deus, Senhor, nós louvamos o teu nome. Por esses dias eu recebi a notícia que meu tio tá com a Covid e ele se encontra numa situação bem difícil. E eu sei que assim, alguns irmãos da igreja também apresentaram sintomas. Mas eu creio, meu irmão, no poder da adoração. Eu creio no poder do louvor. Então eu quero te dizer, meu irmão, que se você está passando por uma situação muito difícil, se você está doente, desempregado, passando por uma situação financeira muito difícil, saiba que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. O nosso Deus é especialista em milagre. O nosso Deus tem o poder de transformar uma situação difícil em uma situação de alegria e de louvor. Então é isso que nós vamos cantar através dessa música e nos lembrar do que Deus tem feito, do que Deus fez, e louvar a Ele por aquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas.
fará o impossível por você. Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por trabalhar ao nosso favor, Senhor. Receba a nossa adoração, Jesus, os nossos louvores nesta noite. Obrigada por tudo, Pai. Amém. Amados irmãos, como é bom adorar o nosso Deus. Nós cantamos, entoamos louvores, e agora eu gostaria, juntamente com você, nós termos um tempo de oração, fazermos a nossa petição ao nosso Deus. Primeiro vamos fazer uma oração de confissão, depois uma oração de gratidão e também petições para aquilo que nós estamos precisando, sem esquecer de termos uma oração de ações de graça, mostrando que nós confiamos naquele que nos prometeu as bênçãos. Amém? Feche os seus olhos, apresente a Deus. Eu não sei quais as dificuldades que se apresentam diante de você. Sabemos que muitas pessoas estão enfermas, muitas pessoas carecem de um toque curador do Senhor, e nós vamos pedir a Ele nesta hora. Junte-se comigo, junte-se com sua família, peça a Deus para abençoar, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, mais uma vez nós nos voltamos a Ti, confessando, ó Deus, a nossa pequenez, a nossa nulidade. Reconhecemos que nada somos e nada temos, dependemos integralmente do Senhor. Por isso, ó Deus, nós viemos a Ti, confiantes, não nos nossos méritos, não, ó Deus, na nossa coragem, na nossa força, mas nos méritos de Cristo, obtidos ali na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, nos comprou, pagou o alto preço. O sangue do Senhor foi vertido naquele madeiro, levando ali, ó Deus, todos os nossos pecados, limpando o nosso nome do escrito de dívida que era contra nós. Pai, nós queremos, em nome deste Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Nós pedimos a Ti neste nome. Pai, visita aqueles que carecem, ó Deus, de um toque curador do Senhor. Muitos dos nossos amigos, inclusive irmãos da igreja, enfermos, precisando de uma visitação do Senhor, uma visitação sobrenatural. E nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Venha, ó Deus, trazer o consolo àqueles que perderam familiares, que estão enlutados, entristecidos, que estão desanimados. Venha com Teu Santo Espírito, visita nesta hora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos também por aqueles que estão desempregados. Sabemos, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é aquele que abre rios no deserto. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abre portas, Senhor. Aqueles que estão à procura de trabalho, abre portas, Senhor, para que eles tenham sustento, possam honrar, ó Deus, as suas dívidas e possam glorificar o nome do Senhor. Nós Te pedimos estas bênçãos, Pai, para a nossa nação, que o Senhor haja ali nas autoridades constituídas, porque a Tua palavra diz que toda autoridade foi constituída pelo Senhor, a autorização do Senhor. Visita ali, ó Deus, aqueles homens nas áreas do governo federal, quer na esfera do judiciário, do executivo, do legislativo. Senhor, põe temor no coração dessas pessoas, dá um espírito de sabedoria, de excelência, que eles possam, ó Deus, julgar e fazer leis que tragam, ó Deus, a verdade e a justiça, Senhor. Ajuda, Senhor, ó Deus, a nossa nação, que se retome de novo a economia, que seja banida da face da terra essa pandemia, esse vírus que tem assolado as famílias e os países de toda a terra. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta noite, porque nós sabemos que Tu podes todas as coisas, nada está oculto ao Senhor e nada é impossível para o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós rogamos a Ti e já Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos em quem temos crido. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós Te pedimos ou pensamos, e em nome de Jesus nós Te rendemos graças. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco, Tu conheces, ó Deus, aquilo que se passa em nós, e o Senhor se alegra em nos ajudar.
nós como igreja, oramos agradecidos e confiantes no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós já cantamos, nós já oramos, nós já pedimos ao Senhor e agradecemos a Ele. Temos agora um tempo precioso, que será a ministração da palavra de Deus, que eu e você estejamos atentos àquilo que Deus vai falar. E Ele vai falar, porque Ele fala aos nossos corações através do Espírito Santo, e Ele usa homens escolhidos por Ele, para trazer, coloca no coração destes homens a palavra, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir, e nós vamos ouvir nesta noite. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Otacílio, seminarista da nossa igreja, para que, ungido por Deus, ministrasse a palavra de Deus com autoridade, com graça e com muita unção, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui. Estamos aguardando o retorno para que todos possam estar presentes na nossa igreja, mas por enquanto Deus vai permitindo o uso da tecnologia para que a gente possa estar virtualmente juntos e em comunhão. Isso é muito bom. Vamos fazer nossa oração para iniciar nossa pregação de hoje. Senhor meu Deus, neste momento queremos primeiro agradecer pela oportunidade de ouvirmos Tua palavra, ouvirmos a mensagem da cruz, aquela em que Jesus passou pela terra, foi ao sacrifício e no terceiro dia nos ressuscitou para nos salvar. Glória seja dada a isso, Senhor. É grande a Tua misericórdia para com Teus filhos. Queremos, Senhor, que neste momento, com a presença do Espírito Santo, nós possamos, Senhor, estar aqui estudando a Tua palavra. Dirija-nos, Senhor. Dirija-nos para que as palavras proferidas sejam de Teu agrado, sejam conforme o Teu ensinamento. Que aqui nos esvazie, Senhor, de nossos orgulhos, vaidades, e nos preencha, Senhor, com Teu ensino. O ensino que salva o homem, o ensino que trouxe para todos o amor de Deus. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu peço, irmãos, que abram as suas Bíblias na primeira epístola de Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25. A palavra de Deus diz assim: Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vamos primeiro fazer uma abordagem para que a gente possa localizar no tempo e espaço
e a situação em que Paulo estava vivendo, para que a compreensão das palavras de Paulo se torne bem mais claras para todos. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios. E o que era Coríntios? Os Coríntios. Corinto era uma cidade, já uma cidade primitiva, antes mesmo de Jesus, em que ela se localizava em um istmo, na Grécia. E esse istmo facilitava porque pelo mar Egeu, Jônico, Adriático, as embarcações tinham acesso até o continente. Então ali haviam 2 portos. Ora, se haviam 2 portos em Corinto, o trânsito de pessoas naquele local e de mercadorias e de riquezas era muito grande. Então Corinto era uma cidade muito rica e com uma diversidade cultural muito grande também. Em Corinto havia um templo dedicado à deusa Afrodite, e essa deusa era a deusa do amor. Esse templo, existem especulações, não uma certeza, mas especulações, mas provavelmente tinham 1000 sacerdotisas que se prostituíam no templo. E não só no templo, mas também elas desciam até os portos, em função do desembarque ali dos navios, e também atuavam junto àqueles viajantes que passavam ali por Corinto. Então era uma cidade muito rica, tinham muitos deuses e também tinha uma promiscuidade muito grande. Só que em 146 a.C., o Império Romano chegou nessa cidade grega e a destruiu por completo. Inclusive aqueles habitantes que restaram, eles foram levados como escravos. Passados 100 anos, o próprio Império Romano, vendo a necessidade de se estabelecer ali novamente a cidade em função dos portos, reconstruiu aquela cidade. Só que agora já não era mais domínio da Grécia, mas do Império Romano, mas localizava-se no mesmo ponto, aquele ponto na região da Grécia. E esse povo que ficou ali nessa nova cidade, eles, através do comércio, eles enriqueceram e enriqueceram a cidade. Então a cidade enriqueceu muito rápido novamente. E ela teve a atração para pessoas de diversos pontos do reino. Então foram pessoas de Roma, foram pessoas da Judéia, veio povos do Egito, da Ásia, da Síria, todos se acumulando e se aglomerando ali na cidade de Corinto, que era uma cidade muito rica. Porém, existiam essas classes sociais muito bem definidas e as classes sociais com muitas diferenças. Então, aqueles comerciantes muito ricos, era a elite de Corinto, mas você tinha os soldados romanos que se aposentavam e iam ali para Corinto também. Ex-escravos libertos por Roma também estavam ali. E ali foi formando um aglomerado de pessoas com características diferentes, diversas, uma diversidade cultural muito grande, e novamente resgatou aquela Corinto antiga, inclusive com muita promiscuidade. Esse era o ambiente que se existia em Corinto. E lá, até porque continuava sendo naquela região da Grécia, tinha-se uma admiração muito grande pela filosofia grega. Só para ter ideia, Corinto só perdia para Atenas no número de escolas filosóficas. Então era a segunda cidade em escolas de filosofia no Império Romano. E então a filosofia era elemento do cotidiano desse povo. Ora,
se era elemento cotidiano e tinham tantos filósofos, o povo gostava muito dessas performances que eles faziam, defendendo teses, defendendo pensamentos. E era tão grande a admiração pela retórica desses filósofos que se tornavam inclusive torcidas. Então existiam torcidas para o filósofo A, para o filósofo B. Se existisse algum debate, eles iam, como a gente vai no campo de futebol aqui no Brasil, eles iam para assistir o debate entre aqueles pensadores. E realmente era de grande importância esse tipo de atividade na Corinto Antiga. Ora, tudo isso formata o ambiente e a cosmovisão que os habitantes daquela cidade tinham. Aquilo ali para eles era uma realidade, era o dia a dia da vida deles. Então, por ser uma cidade cosmopolita, uma cidade que tinha um tráfico de pessoas muito grande, os apóstolos decidiram que ali seria interessante a implantação de uma igreja, porque disseminaria o cristianismo com mais facilidade. E Paulo foi para Corinto. Ele chegando em Corinto, ele, como de costume, começou a pregar na sinagoga. E a sinagoga era uma presença marcante de judeus na cidade. Não quer dizer que tinha só judeus, tinha também gentios, mas tinha uma presença marcante, principalmente ali na sinagoga. Mas à medida que Paulo foi falando e foi levando a mensagem de Cristo, a mensagem de Jesus para esse povo, foi fazendo evangelização, a oposição a Paulo começou a aumentar. E foi aumentando, e Paulo teve que se retirar da sinagoga, e ele passou a fazer suas pregações em casas. E era muito comum isso naquela época, porque você ia para a casa das pessoas, começava a pregar, reunia grupos ali, e disseminava e levava o Evangelho de Cristo para aquele povo. Paulo ficou ali naquela cidade por 1 ano e meio. Foi um tempo bastante longo em relação ao que o Paulo costumava permanecer nas cidades. Mas ele ficou por 1 ano e meio em Corinto, evangelizando. Mas ao sair da cidade, ele havia implantado ali, ele tinha deixado ali, estabelecido uma igreja cristã. Ora, Paulo era um missionário, ele não permanecia muito tempo no mesmo ponto. Ele implantava as igrejas e se deslocava a outra cidade para continuar a implantação de novas igrejas, levando o Evangelho, pregando o Evangelho para o povo, para alcançar o maior número possível de pessoas. Paulo saiu, foi para Éfeso, depois ele desceu para Jerusalém, voltou para Antioquia e, por fim, foi para Éfeso e lá se estabeleceu também para a implantação de igreja. Só que Paulo recebeu uma informação, depois de pouco tempo, de abusos que estavam acontecendo naquela igreja que ele implantou em Corinto. Então Paulo se preocupou e escreveu uma carta e enviou para Corinto para a correção daquela igreja. Essa carta, ela chegou aos coríntios, mas ela se perdeu no tempo e nós não temos informação a respeito dela. A única coisa que sabemos é que ele recomendava
não união com pessoas que tivessem uma conduta imoral. Mas Paulo enviou uma segunda carta. Essa segunda carta é essa que hoje nós temos aqui na nossa Bíblia, que é a 1 Coríntios. Essa, na verdade, é a segunda carta, porque a primeira, infelizmente, não temos o parecer dela. Mas nessa segunda carta, que é essa 1 Coríntios, Paulo vem, ele desmembra, ele trata cada problema que foi relatado a ele desmembra e ele vai jogando seus argumentos para que aquelas pessoas, aqueles cristãos que estavam na igreja, se corrigissem. Então são vários problemas. O primeiro problema que ele tratou foi da unidade da igreja. A unidade da igreja, por quê? Porque nessa igreja que Paulo havia pregado, havia apresentado o evangelho, posterior à saída dele, Apolo esteve lá pregando também o evangelho. E possivelmente Pedro, não se tem uma certeza absoluta, mas grandes evidências de que Pedro também esteve nessa cidade. Ora, Paulo ficou sabendo que estava tendo um seccionamento entre os membros da igreja. Um preferia a pregação de Paulo, outro preferia a pregação de Apolo, o terceiro preferia Pedro. E ainda tinha os quartos que falavam: eu sou de Cristo. Nós não vamos nos ater muito a essa questão e como foi solucionada, mas isso aí caracteriza que o cristão de Corinto permitiu, facilitou, abriu a guarda para que o mundo exterior entrasse dentro da igreja de Corinto. Porque aquilo que estava acontecendo internamente na igreja, especificamente nesse caso, nos demais eu nem vou tocar aqui porque é um assunto para uma próxima vez, mas era exatamente o que eles estavam fazendo quando eles iam à praça pública para verem os debates daqueles filósofos, para ver a retórica de filósofo A, do B, do C, e que se montavam em torcidas. Eles estavam trazendo isso aqui para dentro da igreja. Eles também estavam usando aquilo que eles tinham costume lá fora para falar: eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, Pedro, ou eu sou de Cristo. E quando a gente fala eu sou de Cristo, não quer dizer que eles estivessem dentro do evangelho de Cristo. É porque eles se julgavam tão bons, eles se julgavam tão acima dos demais, tão espirituais, que eles falavam: eu não aceito pregação, ordenação, aconselhamento de ninguém, porque eu estou diretamente com Cristo. Seriam aqueles místicos, né? Então, todos ali estavam, embora tivessem recebido o evangelho, embora tivessem gostado do evangelho, embora tivessem sim aceito o evangelho, passaram a aceitar o externo, aquilo que não é de Deus, passou a povoar o coração deles, fazendo com que a igreja começasse a se desmoronar. Por isso a necessidade de Paulo ter feito essas duas cartas como correção, para que eles pudessem retomar o caminho devido. E nós temos que tomar esses cuidados também, porque se nós permitirmos que as nossas verdades dentro da igreja sejam contaminadas pelas verdades do mundo, nós também vamos fazer com que as igrejas sejam implodidas. Elas vão ser destruídas de dentro para fora. Internamente nós vamos estar destruindo nossas igrejas.
é deixar que nossas igrejas recebam influências da política, influências econômicas, influências do meio jurídico, que venha a contradizer a palavra de Deus. Nós deixamos o medo tomar conta dos nossos corações, e aí o mundo vai entrando dentro da nossa igreja de uma forma tão perniciosa que a igreja começa a romper. E a igreja aqui de Corinto, em função disso, passou a ter problema de imoralidade, discriminação social. Na mesa do Senhor, quem tinha dinheiro levava a comida e se fartava, enquanto irmãos ficavam a ver a alimentação. Tinha um caso de um rapaz que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Tinha questões do casamento que não estavam sendo bem resolvidas. Questões entre irmãos que não estavam sendo resolvidas internamente, mas estavam indo para a justiça externa. E isso denegria o nome daquele grupo. Tudo isso em função dessa absorção de uma cultura perniciosa dentro daquele local sagrado. E aí, Paulo, na sua sapiência, Paulo muito inteligente, Paulo redigiu a carta, e nesse capítulo que nós estamos trabalhando aqui, no versículo 18, o primeiro versículo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha, ele separou aqui em dois grupos: os que se perdem e os que se salvam. Ele não falou que lá na igreja estavam aqueles que se perdem. Ele só quis traçar um paralelo entre as pessoas que vão ser condenadas ao inferno e aquelas que aceitam o Evangelho de Cristo. Para aquelas que se perdem, a palavra da cruz, o Evangelho de Cristo, é colocado como loucura. Mas quem são esses que se perdem? Se nós retomarmos o assunto de Corinto, aquelas pessoas que na condição financeira delas, elas vão rejeitar Jesus, porque Jesus era um homem simples, Jesus era um homem pobre, andava com pessoas simples. Não se tem relato nenhum na Bíblia de Jesus ter adquirido patrimônios, de ser abastado, ter escravos que o seguiam, a não ser que fosse em função da doutrina, não para servi-lo. E como que faz se eu vivo aqui em Corinto uma sociedade em que as classes sociais se diferenciam muito e que a minha visão, a minha vontade, a minha ambição é ser como aquele homem rico que tem prestígio, que é admirado, que tem posses, tem comércio, tem casas confortáveis, tem escravos para poder tirar seus chinelos, suas sandálias. Se eu invejo esse tipo de pessoa, se é aquilo que eu estou buscando na minha vida, se é aquilo que eu estou querendo, o que vai significar o Evangelho de Cristo? Nada. Loucura. Se eu sou um homem que busco na sabedoria humana responder às questões existenciais que rondam em minha cabeça, que eu quero buscar a informação, a resposta
Da onde eu vim, para onde eu vou? Qual a razão de eu estar aqui? Se eu for lá na filosofia grega, buscar na filosofia grega tudo isso para mim e aceitar isso como verdade, como vou entender o Evangelho de Cristo, a palavra da cruz? Os filósofos gregos entendiam que existe uma dualidade, um mundo material e um mundo imaterial, e que o mundo material era um mundo imperfeito, ele era uma cópia mal feita do mundo imaterial. E lá no mundo material, perfeição. No mundo material, imperfeição. Ora, Deus deve ser perfeito. Como Jesus poderia ser Deus se ele estava no mundo material, que é imperfeito? Se aqueles homens estivessem focados nessa filosofia humana, se eles não só entendessem, mas compreendessem e inserissem em sua vida que aquilo era verdade, então Jesus era loucura. Temos a parte moral. Corinto era uma cidade, era uma comunidade, era uma sociedade promíscua, muito sexo, muita traição. As pessoas que aceitavam aquilo não queriam seguir que Jesus trazia, que era a moralidade, era o respeito, era a preservação da pessoa, a preservação moral. Novamente, como aquela pessoa poderia seguir a Jesus? Se eu juntar essas peças todas, Jesus era uma loucura. Não seria possível aceitar Jesus como verdade, aceitar que Jesus era Deus. Por isso, eles se perderam. Mas, irmãos, eu estou falando de Corinto, 2000 anos. 2000 anos. Mas você quer conhecer Corinto? Muito simples. Saia na janela aí da sua casa e dê uma olhada. Será que nosso mundo está funcionando de uma maneira diferente daquela Corinto antiga? Será que a nossa sociedade, mesmo depois que o cristianismo veio e se implantou no meio de nós, será que nós estamos diferentes da cidade de Corinto? Ou nós estamos perseguindo as mesmas verdades, perseguindo os mesmos valores, os mesmos conceitos, agindo da mesma forma? Vamos nos perder também. Porque a nossa sociedade atual também considera o Evangelho loucura. No entanto, lá em Corinto, Paulo entendia que aquelas pessoas da igreja
estavam no engano, mas ele a estava corrigindo, porque elas eram salvas. Tanto que no complemento do versículo, Paulo fala: nós, os salvos. E aí ele fala que para quem é salvo, para aquela pessoa que escutou a pregação, entendeu a pregação, aceitou a pregação, Deus tirou as vendas desses olhos, daqueles olhos. Essas pessoas entendiam o Evangelho, aquelas pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Essa pessoa essas pessoas encontraram a salvação, e para elas o Evangelho, a palavra da cruz, aquela mensagem que trouxe a cruz para todos nós, não era loucura, mas era sabedoria. A sabedoria de quem dá sabedoria não é do homem, é a sabedoria de Deus. E mais do que a sabedoria, aliás, além da sabedoria, a força de Deus, porque aquele que recebe em seu coração a mensagem da cruz, ele se fortalece na convicção de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que a vida dele toda confluiu para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui pregando a palavra dele, para que muitos se salvassem. E Paulo trouxe isso e mostrou através desse versículo aos coríntios e a nós, 2000 anos após também conhecermos essa maravilha e sabemos que a palavra de Deus, a palavra da cruz, é a sabedoria de Deus. Em seguida, ele continuando no trato de suas escritas, colocou: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Paulo aqui utilizou uma passagem de Isaías 29, em que ele mostra a sabedoria humana. Foi invertida agora. A sabedoria do homem, ela é temporal, ela é frágil, ela se dissolve com o tempo. A sabedoria que o homem carrega consigo, ela vai tendo falhas, ela vai tendo frestas na sua confecção, é como se fosse uma colcha de retalho, onde você vai costurando, mas vai ficando pequenos espaços, e aí você vem com mais uma sabedoria, e outra teoria, e outra, e costumes e tradição, tentando fechar esse emaranhado de fios, mas sempre fica uma fresta a ser tampada. E tudo que se entendia ali como sábio, tudo ali que era visto como o normal de se entender e se aceitar, quando Jesus Cristo trouxe o Evangelho, mostrou que tudo aquilo era um castelo de areia, tudo ruiu.
desmoronou, porque a verdade agora inverteu. A verdade agora é Cristo. A verdade agora é aquele homem que estava preso na cruz, sendo humilhado. Ele é a maior verdade do mundo. Então, cadê os sábios? Cadê aqueles que estudavam a Torá? Cadê aqueles que estudavam as Escrituras? Grandes conhecedores, sacerdotes importantes, aqueles escribas que passavam a vida toda estudando a lei, sendo doutor da lei. Ora que Jesus Cristo se sacrifica por todos nós, mas ao terceiro dia ressurge dos mortos, completamente vivo. Cadê aquela sabedoria humana que contestou e que levou Jesus à cruz? Cadê aqueles homens que mostravam que era impossível ele ser o Messias? Todos se esconderam, todos ficaram agachados atrás das mentiras, atrás do poderio que tinham, porque não tinha como enfrentar a realidade, porque eles tinham acabado de matar o Deus vivo. A sabedoria do homem levou o Deus vivo à cruz. Mas Deus é tão sábio que Ele utilizou essa falsa sabedoria para que a verdadeira razão de existir prevalecesse, que foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada. Continuando. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então veja só, o que Paulo está dizendo neste versículo? Ele veio e mostrou a vida de Cristo toda, o Evangelho. O Cristo, desde o momento que nasceu, já que ele veio por uma concepção miraculosa numa virgem, e encarnou, Deus encarnou entre os homens. Posteriormente, já na sua idade adulta, transformou água em vinho. Foi mais adiante, curou os doentes, ensinou o modo de vida, ensinou conceitos e valores que estão presentes em nossa vida há 2000 anos. Curou aqueles aleijados que estavam deitados ali, se arrastando há anos. Os leprosos, 10 de uma vez só. Aqueles que em seu corpo traziam demônios. Jesus não foi lá bater papo com o demônio, acariciar demônio e convencer demônio, não. Ele expulsou os demônios, porque ele tinha autoridade para isso. Ainda expulsou vários demônios, e já perto do desfecho da crucificação, ele vai ao encontro de seu amigo que estava doente e o encontra já morto. E ele manda afastar a pedra. Enquanto todo mundo falava: que isso? Já o cheiro é ruim, não faça isso, Senhor. Ele afastou, ainda vira
conversa neste momento diretamente com Deus e manda seu amigo sair de sua tumba, do seu túmulo. E seu amigo sai caminhando sozinho, não precisou nem tocar. Estava Lázaro vivo. Em seguida, Jesus foi à cruz pela mão dos homens. Não existiu justiça, porque não encontraram nada que pudesse contrariar a lei, e o crucificaram. Não esperavam que 3 dias depois ele, como Deus, retornasse à vida. Tudo isso, do início da vida dele até o retorno dele, depois a ascensão dele, ele esteve aqui. Essa é a sabedoria de Deus. O Evangelho conta toda essa passagem. Essa é a sabedoria e a força de Deus. Mas a sabedoria do homem entendeu isso? Não. É isso que Paulo traz. Deus trouxe a sua sabedoria. Deus entregou seu Filho para que estivesse ao meio. Ele fez coisas que homem nenhum faria se não fosse Deus. Mas a sabedoria humana não reconheceu. Não reconheceu. Para a sabedoria humana era um impostor. Ok? Ok? O homem precisa de Deus, mas o Deus não precisa do homem. Jesus tinha selecionado 12 para acompanhá-lo de perto. Um se perdeu. E os outros 11? 11 homens colocados dentro de uma casa fechada, por causa do medo, começaram a receber o Espírito Santo, começaram a levar a palavra de Deus, e hoje somos 3 bilhões de pessoas no mundo. Isso é normal? Qualquer um faria isso acontecer? A sabedoria humana conseguiria fazer com que 11 homens mal-letrados, pescadores, publicanos, conseguissem levar a sabedoria de Deus. Por que que eles levaram? Porque foi a vontade de Deus e não a vontade do homem. Porque a sabedoria do homem é morta em si mesmo. Mas a partir do momento em que aqueles 11 homens conseguiram enxergar todo o Evangelho, toda a vida de Cristo, toda a realidade de Cristo, os olhos deles foram destampados, e a pregação, que antes era loucura, passou a ser admirada, porque Deus foi também tirando a escama dos olhos de todos. À medida que Pedro pregava, Paulo pregava, Tiago, Filipe, as escamas dos olhos das pessoas foram caindo, e eles foram entendendo quem era Jesus Cristo e qual a finalidade da nossa vida, que é a adoração a Deus. Se não fosse a vontade de Deus, se não fosse a sabedoria louca de Deus, vamos dizer assim, nós não estaríamos aqui hoje falando do maior homem que pisou nessa terra, Senhor Jesus Cristo. E ainda Paulo seguiu a sua escrita, colocando seus argumentos. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós
Pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Não era isso? Os judeus que conheciam, falando dos judeus que tinham ali os fariseus, os sacerdotes, os escribas, o que eles pediam a Jesus? Me dê um sinal, prove que você é o Messias, faça um sinal, caia manjar dos céus, ressuscite na minha frente, faça aquilo que eu determino para que eu possa acreditar em ti. Eu acho que os papéis estavam invertidos. O Senhor era Jesus e não o sacerdote ou os escribas, mas eles pediam que Jesus mostrasse o sinal. Mostre-me que você é realmente o Messias. Ora, você teria coragem de chegar no prefeito da sua cidade e falar: prove-me que você é o prefeito? Ou você teria coragem de chegar no governador e falar: prove que você é o governador? Ou no presidente chegar e falar: você é o presidente? Duvido, me dê um sinal que você é o presidente. Agora eles estavam falando com alguém muito superior ao presidente, muito. Mas por que eles estavam fazendo? Por que esses judeus fizeram isso? Porque o coração deles não estava, os corações não estavam cheios de amor, de misericórdia. O coração deles estava cheio de orgulho, vaidade, prepotência. Como pode um pescadorzinho, um marceneirozinho lá qualquer, carpinteiro, chegar aqui e ficar falando das coisas santas? Quem estudou aqui fui eu. Eu é que fico no templo. Eu sou um sacerdote. Como que esse homem que mal tem um terno de roupa, 11 mendigos atrás dele, vem querer me mostrar como são as coisas aqui? Quem manda aqui sou eu. Então, me dê um sinal para que eu possa acreditar em ti. Que arrogância. Já pensou se eles soubessem com quem eles estavam falando? O Senhor do Universo? Mas não adiantaria. O orgulho, o coração deles estava tão manchado de iniquidade que, mesmo que Jesus fizesse chover alimentos, vastos alimentos, uma quantidade gigantesca de alimentos, eles não acreditariam, porque o homem enxerga aquilo que ele deseja enxergar. E como que eu vou enxergar uma pessoa que eu considero menor que eu, superior a mim? Isso nós encontramos o tempo todo no nosso meio. Quantos chefes arrogantes nós pegamos? Quantas vezes nós fomos o chefe arrogante? Quantas vezes a pessoa que trabalha na casa da gente, a gente não dá nem um bom dia. Por aí a gente imagina como que foi a situação com Cristo, que estava ali naquele momento sendo questionado. E detalhe, João diz em seu evangelho que se ele relatou poucos milagres, porque os milagres que ele relatou era para mostrar a santidade de Jesus. Mas ele, no final, ele coloca que não haveria condição de escrever tudo que Jesus fez, porque a quantidade de papel no mundo seria insuficiente. Precisava de mais sinal? Não precisava. E também os gregos aqui, por causa de Corinto, né?
que buscam sabedoria, mas eles não buscam a sabedoria de Cristo, a sabedoria verdadeira de Cristo. Eles queriam que Cristo tivesse a sabedoria deles, que Cristo se encaixasse dentro da sabedoria deles, que aquilo que eles acreditavam como certo, aquelas tradições, aqueles costumes, aquela filosofia, se Jesus se encaixasse ali, aí eles entenderiam que realmente ele era o homem certo. Mas Jesus não vai se encaixar na sabedoria do homem, porque a sabedoria do homem, essa sim é loucura, e não a de Cristo. E quem é salvo, independente de ser Paulo coloca aqui judeu ou grego, porque era o foco lá de Corinto. Mas nós aqui, qualquer um que é salvo em Cristo Jesus, prega o verdadeiro evangelho. E no nosso evangelho, Jesus Cristo foi um homem simples. No nosso evangelho, ele não fez acepção de pessoas. No nosso evangelho, ele foi torturado. No nosso evangelho, ele foi pregado numa cruz. E para a gente isso não é motivo de vergonha, mas é motivo de orgulho. E muito. Porque através de seu ato veio a nossa salvação. A grandeza dele fez com que nós hoje fôssemos salvos. Então nós que somos salvos, judeus ou gregos, pregamos a palavra da cruz. A cruz é motivo de muito orgulho. Nosso Senhor sofreu para que nossos pecados fossem perdoados, para que eu fosse perdoado de tudo que meu coração é ruim, para que você fosse perdoado ou seja perdoado, porque somos todos pecadores. E a nossa salvação, a nossa remissão está nesse evangelho que nós pregamos, que é o evangelho de Cristo. Embora para o judeu, na época judeu e gregos, fosse romanos, a crucificação fosse um motivo de extrema vergonha, porque só os piores eram pregados na cruz, os piores bandidos. Vocês perceberam que isso não foi retirado de sua história? Os apóstolos, na hora de sair falando o evangelho, eles podiam ter virado assim: olha, mas vem cá, mas vai falar que o cara que estava aí, que é Deus, né, muito importante, nós vamos levar esse nome adiante como o Salvador do nosso mundo, que estava na cruz, pregar. Não, vamos esconder, ninguém filmou. Então nós vamos combinar o seguinte: é só 11 aqui, só 11, nós vamos sair e nós vamos falar que ele veio. Quando chegar o momento da crucificação, a gente fala: aí ele morreu, só que depois ele voltou à vida. E aí não precisamos mostrar esse ponto vergonhoso, segundo o judeu, romano, grego, da vida dele. Não. Era vergonhoso para os que se perdem,
não para nós que somos salvos. Paulo, os coríntios lá da igreja, eu, você, nós temos orgulho disso. E para finalizar, verso 24: mas para que foram chamados também, só um minuto, para que foram tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que dos homens. Paulo neste momento, ele usou de um recurso da ironia, porque ele fala aqui, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Mas Deus não tem loucura. Por isso que ele foi irônico. Mas quando ele fala a loucura de Deus, ele quis dizer, mesmo que Deus tivesse suas loucuras, ela seria ainda melhor que os homens. E ele ainda, com a outra ironia, ele continua e fala, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus não tem fraqueza. Mas o que ele quis mostrar aqui é, mesmo que Deus tivesse fraqueza, mesmo assim, ela seria mais forte que os homens. Toda a carta em Corinto é maravilhosa, espetacular, que eu vejo, sinto, e em função disso tudo que foi trabalhado, é que nós, isso aqui, que foi há 2000 anos, em Corinto, lá na Grécia, é a mesma coisa aqui, não tem diferença. Nós também precisamos saber diferenciar o que é a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Nós temos que saber limitar, nós temos que estar vivendo a sabedoria de Deus, porque ela é a razão da gente estar aqui, ela é a razão da gente viver. Se nós desviarmos, se nós começarmos pouco a pouco a aceitar a sabedoria do homem para vir para a gente, os conceitos humanos, dentro de pouco Paulo terá que escrever para a gente também. Saia aí fora, na janela, olhe na janela e veja como que nós estamos comportando do lado de fora. Moralizamos a vida sexual, todos sabemos de Cristo, mas moralizamos a vida sexual, saímos dos bares, não utilizamos mais bebida alcoólica para nos embriagar em função da diversão. Nos nossos negócios, é justo nós lesarmos as pessoas para que a gente possa ter vantagem? É justo a gente passar a vida da gente correndo atrás apenas das nossas ambições e o cristianismo cristão, o Jesus Cristo, ficar em um segundo plano assim que der tempo? Fica aqui para que a gente possa analisar. A verdade, por mais que pareça loucura, é Jesus Cristo. Porque ela traz conforto, ela nos salva. A
palavra de Deus nos conforta naquele momento de dificuldade, de perdas, naquele momento de indecisões. A palavra de Deus vem, nos conforta e nos leva no caminho do bem. Nós pedimos que a gente possa estarmos revisando essas lições, para que o nosso coração se encha da mensagem da cruz, a verdadeira sabedoria de Deus. Vamos aproveitar este momento e lembrá-los que nós estamos, embora virtualmente, mas que nós nos colocamos à disposição daqueles que precisarem da Igreja Batista Permanecer, tiver dúvidas, aquelas pessoas que quiserem orientação, nós estamos sempre à disposição de vocês. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, graças te damos porque o Senhor se deslocou dos céus para a terra para que nos trouxesse a tua verdade, que nos trouxesse a sua sabedoria, que nos trouxesse vida, Pai. Pai, graças a Ti, graças a Teu sacrifício na cruz, hoje nós podemos, Senhor, conhecer a Tua palavra. Hoje nós podemos seguir-te, Senhor. E não tem coisa melhor, porque nosso coração se alegra, Senhor, quando sentimos a Tua presença. Quantas vezes o Senhor já nos tocou, quantas vezes o Senhor já nos consolou, quantas vezes o Senhor nos orientou naquilo que precisávamos fazer, naquilo que devíamos falar, naquilo que devíamos esperar. Graças a Ti, Senhor, porque a nossa sabedoria é limitada, o nosso conhecimento é contaminado pelo pecado, Senhor. Nós precisamos de Ti o tempo todo. Abençoe nossa vida, Senhor. Abençoe a vida de todos que estão em casa. Abençoe as pessoas que estão aí nos hospitais, nessa pandemia. Abençoe, Senhor, essas pessoas que se encontram desempregadas. Ó Senhor, ouça nossa voz, Senhor. Faça com que tudo isso passe rapidamente. Sustenta nosso coração, sustenta nossa alma, Senhor. Traga a paz ao nosso país, Senhor. Traga tranquilidade em cada casa. Nós pedimos porque tudo mostra, Senhor, que a sabedoria do homem não conseguiu evitar a pandemia. A sabedoria do homem ainda não sabe controlar a pandemia. A sabedoria do homem, Senhor, ainda não conseguiu resolver questões sociais, não soube resolver questões de violência, Senhor. Somente o Senhor pode nos atender. Nós oramos, Senhor, meu Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, estamos chegando no final deste culto de celebração. Fomos ricamente abençoados por todas as partes deste culto, mas eu gostaria de lembrá-los e trazer alguns avisos e lembrá-lo que se você está passando por alguma dificuldade, quer irmãos da igreja, quer visitantes, pessoas que por alguma vez estiveram conosco, passam por dificuldades, eu quero dizer para você, não fique sozinho.
Procure a nossa igreja. Se você tem necessidades pessoais, necessidade de um aconselhamento, ou talvez até de uma visita, ou precisa de oração, você procure a nossa igreja. No final deste culto vai aparecer uma tela onde estão todos os horários, telefones de atendimento. Você tem livre acesso, ligue ali, fale, marque uma visita, peça uma oração e você será muito bem atendido. A igreja se alegra imensamente em poder atender a todos vocês e conte conosco, não ande sozinho. E para encerrar, eu gostaria para os nossos irmãos da igreja, os membros especialmente, que não esqueçam da questão da ação social. A nossa igreja tem aliança com algumas entidades e nós temos honrado essas alianças com eles, nós temos oferecido a muitas pessoas que estão sofrendo. Irmãos, eu e você certamente não estamos sofrendo, pelo menos aquilo que essas pessoas que estão debaixo de viadutos, que estão nas ruas, abandonadas em asilos e abandonadas em casas de recuperação, passando inclusive frio, falta de cobertor, falta de roupa, falta de alimento, falta de medicação. E a nossa igreja tem sido uma bênção, tem acolhido o centro de treinamento missionário ali com homens que são acolhidos, trazidos das ruas e levados para esse abrigo. Nós estamos ajudando e vamos continuar ajudando. Também abençoamos através do pastor Charles os venezuelanos que estão aqui também passando por tantas dificuldades, e nós temos sido um canal de bênção. Deus tem usado os recursos que Ele tem colocado nas nossas mãos para que nós possamos com alegria repartir a essas pessoas que pouco ou nada têm. E eu tenho certeza, Deus está vendo, Deus vai continuar nos abençoando e Deus vai nos encher com a alegria de poder contribuir. Eu quero encerrar este culto desta noite dizendo a vocês que foi maravilhoso estar com todos vocês, pedindo que Deus o abençoe, que eu e você tenhamos um resto de noite de domingo abençoado, juntamente com nossas famílias, guardados por Deus, e que Deus encha a nossa residência com os seus anjos e nos encha com a sua paz. Eu abençoo você em nome de Jesus. Amém. Senhor.